Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, sala de número 114. É um prazer, é um privilégio sempre estar aqui com todos vocês, estarmos reunidos. Para quem entra conosco ao vivo todas as manhãs, a partir de 5h57, e para quem acompanha em outro horário também, a gravação que fica disponível, é um prazer poder te servir, poder de alguma forma te ajudar nesta busca por conhecimento. Esse é o nosso objetivo deste ano: lermos, interpretarmos os textos, conhecermos mais de Deus através da leitura da sua palavra, da revelação de Deus contida na palavra. Para isso, é claro, nós estamos aplicando o exercício da hermenêutica e também contando com a ação do Espírito Santo. Falar em ação do Espírito Santo, vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma sala que é aberta e assim temos a oportunidade de estarmos reunidos de forma virtual, mas ligados no Espírito, para lermos a Tua Palavra. Senhor, pedimos a Tua direção, que o Teu Santo Espírito fale conosco, fale ao nosso coração, traga um entendimento nessa fase do plano que nós estamos, que é uma leitura de conhecimento, histórias que narram as vitórias do povo de Israel, conduzida pelo líder Josué, os maiores exemplos de fé do Velho Testamento. Então nos ajude a extrair desses exemplos de fé um comportamento, um estilo de vida e de adorador conforme a Tua Palavra. É o que pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias então em Josué, capítulo 8. Bom, nós estamos em uma fase do plano, é uma fase de leitura, mais leitura, tá? Narrativa, né? E essas fases precisam ser aproveitadas para avançar no plano, porque tem dias que a gente só conseguiu ler um capítulo, teve dias que exigiu muito tempo, né, para interpretarmos os textos. Então, quando a gente chega nessas fases aqui, a leitura é um pouco mais dinâmica, um pouco mais corrida, porque são apenas realmente informações, narrações, fatos históricos. Então a gente consegue avançar um pouquinho, tá bom? Espero que você esteja envolvido realmente com esse plano, com o desejo de completá-lo, de ir até o final, de não pular nenhum capítulo, nenhum versículo. Se você estiver envolvido dessa forma, então nesses momentos você não desanima e não fica pelo caminho. Alguns acabam desanimando, ficando pelo caminho, quando se envolve com o plano apenas com objetivos próprios, sabe? Esperando algo muito diferente, avivador, que mexa, que emocione. E tem histórias que não são tão emocionantes assim, né? Então, é preciso que você esteja envolvido com o plano, com um propósito: ler a Bíblia toda, contexto que acontecer, todos os dias. Eu assumi esse compromisso com vocês, espero em Deus que me dê força, saúde, disposição para estar aqui com vocês todos os dias. Querer eu quero, né? Mas o realizar vem dele. Tenho me esforçado. Que você se esforce também para estar aí todos os dias conosco, acompanhando a leitura, tá bom? Josué capítulo 8. Josué capítulo 8, versículo 1. E o Senhor disse a Josué: não temas, nem fiques desanimado. Toma contigo todo o povo de guerra e levanta. Sobe até Ai. Você se lembra que na leitura de ontem o povo foi até Ai, a cidade de Ai. Foram super animados, pensando que iam conseguir vencê-los, que eram poucos homens e tal, e perderam a batalha para a cidade de Ai, mas é porque tinha coisa condenada no meio de Israel. Então, isso foi resolvido, né? Da forma como nós lemos ontem. Então, hoje Deus falou: agora vai lá contra a cidade de Ai, e naturalmente eles vão ter vitória.
Ó, a dona Remédios colocou aí, ó, eu irei até o fim para a glória de Deus. Amém. Faça sua declaração pública e declare isso todos os dias. Diga para si mesmo, eu vou até o fim. E quando você coloca aí nos comentários, ó, você está declarando de forma pública que esse é o seu propósito, o seu objetivo. Bom, então o Senhor falou para Josué não ter medo, não ficar desanimado, para tomar com ele o povo de guerra e subir até Ai. Vê que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. E tu farás com Ai e o seu rei, como fizeste com Jericó e o seu rei. E somente o seu gado tomareis para vós, como pilhagem. Prepara uma emboscada para a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou, e todo o povo de guerra para subir contra Ai. E Josué separou 30.000 homens fortes e valentes, e os enviou à noite. E ele lhes ordenou, dizendo: Vede, vós permanecereis deitados à espreita contra a cidade, bem atrás da cidade. Não vades muito longe da cidade, mas estejais todos preparados. Então olha a estratégia de guerra que Josué desenvolveu aqui contra a cidade de Ai. E eu e o povo que está comigo aproximaremos da cidade. E sucederá que, quando eles saírem contra nós, como na primeira vez, nós fugiremos diante deles, pois eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos atraído para fora da cidade, pois eles dirão: eles fogem diante de nós, como da primeira vez, por isso fugiremos diante deles. Então levantar-vos-ei da emboscada e tomareis a cidade para o Senhor vosso Deus. Entregá-la-ás, pois o Senhor vosso Deus entregá-la-ás nas vossas mãos. E será que, quando vós tiverdes tomado a cidade, vós poreis a cidade em chamas, segundo o mandamento do Senhor fareis. Veja, eu vos ordenei. Portanto, Josué enviou-lhes, e eles foram à emboscada, e permaneceram em Betel e Ai, no lado oeste de Ai. Mas naquela noite, Josué se alojou no meio do povo. E Josué se levantou de manhã cedo, e contou o povo, e subiram, e os anciãos de Israel diante do povo até Ai. E subiram todo o povo, até mesmo o povo de guerra que estava com ele, e aproximaram-se, e chegaram diante da cidade, e se posicionaram no lado norte de Ai. Ora, havia um vale entre eles e Ai, e ele tomou cerca de 5.000 homens, e os colocou deitados em emboscada entre Betel e Ai, no lado oeste da cidade. E quando eles haviam posicionado o povo, até mesmo todo o exército que estava ao norte da cidade, e os que estavam deitados à espreita, a oeste da cidade, Josué seguiu naquela noite para o meio do vale. E sucedeu que, quando o rei de Ai viu aquilo, eles se apressaram e se levantaram cedo, e os homens da cidade saíram em batalha contra Israel, ele e todo o seu povo, em um tempo determinado, diante da planície. Mas eles não sabia, que havia homens deitados em emboscada contra ele, na parte de trás da cidade. E Josué e todo Israel se fizeram como se estivessem derrotados diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. E todas as pessoas que estavam em Ai foram chamadas em conjunto para persegui-los. E elas perseguiram Josué e foram atraídas para longe da cidade. E não houve homem algum em Ai ou Betel que não tivesse ido atrás de Israel. E deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então, você vê que a estratégia de Josué está dando certo. Aqui está a cidade. Fora da cidade, não muito distante, ele deixou uma quantidade de homens deitados, para não serem vistos, deitados, mas atentos na espreita. E com outra quantidade, ele entrou, foi até a cidade,
para anunciar a guerra contra eles. Quando os homens da cidade vieram para guerrear contra eles, Josué e alguns homens correram como se estivessem fugindo. Então todos os homens da cidade foram atrás deles, mas eles estavam caminhando para uma emboscada. Versículo 18. E o Senhor disse a Josué: estende a lança que está na tua mão em direção a Ai, porque eu a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que tinha na sua mão em direção à cidade. E a emboscada levantou-se rapidamente do seu lugar. E logo que ele estendeu a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram e se apressaram e colocaram a cidade em chamas. E quando os homens de Ai olharam para trás, viram, e eis que a fumaça da cidade subia até o céu. E não tiveram forças para fugir, nem para este, nem por aquele, nem por este, nem por este, nem por aquele caminho. E o povo fugiu para o deserto, se voltou contra os perseguidores. E quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, então eles retornaram e mataram os homens de Ai. E os outros se lançaram para fora da cidade contra eles. Assim, eles estavam no meio de Israel, alguns neste lado e alguns naquele lado. E eles os feriram, de forma que não deixaram nenhum deles restar ou escapar. E eles tomaram vivo o rei de Ai e o trouxeram até Josué. E sucedeu que, quando Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo, no deserto no qual eles os perseguiram, e quando todos eles tinham caído ao fio da espada, até que foram consumidos todos os israelitas, retornaram para Ai e a feriram com o fio da espada. E assim foi que todos os que caíram naquele dia, tanto homens quanto mulheres, foram 12.000, todos os homens de Ai, pois Josué não abaixou a sua mão com a qual ele estendeu a lança, enquanto não destruiu por completo todos os habitantes de Ai. Somente o gado e o despojo daquela cidade Israel tomou para si como pilhagem, segundo a palavra que o Senhor ordenou a Josué. E Josué queimou Ai e fez dela um amontoado para sempre, uma desolação até este dia. E ele pendurou o rei de Ai em uma árvore até ao entardecer. E tão logo o sol se pôs, Josué ordenou que sua carcaça fosse descida da árvore e a lançassem na entrada da porta da cidade, e sobre ela erguessem uma grande pilha de pedras, a qual permanece até este dia. Então Josué edificou um altar para o Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras inteiras, sobre as quais homem algum houvesse erguido qualquer ferro, e ofereceram sobre ele ofertas queimadas ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. E escreveu ali, sobre as pedras, uma cópia da lei de Moisés, uma cópia da lei de Moisés, a qual ele escreveu na presença dos filhos de Israel. E todo Israel, e os seus anciãos e oficiais, e os seus juízes, ficaram de pé, deste lado da arca, naquele lado diante dos sacerdotes, os levitas, que seguravam a arca do pacto do Senhor, tanto o estrangeiro como aquele que houvesse nascido no seu meio, metade deles de frente para o monte Gerizim e metade deles de frente para o monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, que eles abençoassem o povo de Israel. E depois disso, ele leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma única palavra dentre todas que Moisés ordenou que Josué não lesse diante de toda a congregação de Israel,
com as mulheres, os pequenos e os estrangeiros que estavam familiarizados no meio deles. Então, você vê que realmente houve guerra santa, né? Eu falei na visão panorâmica que seria uma guerra santa, porque guerra é guerra, né? Muita gente ia morrer. Porém, era uma guerra determinada pelo Senhor. E até uma questão se levanta, né? Uma questão teológica, onde pode se perguntar, mas um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, tão glorioso, permitiu que tanta gente morresse? Permitiu, por sua soberana vontade e por um plano, né, de vingança, de vingar aquele povo, como ele já tinha falado desde que chamou Abraão, que um dia a nação de Abraão, eles iriam peregrinar, mas um dia eles iriam voltar para aquela terra e tomar aquele lugar, pois naquele lugar eles estavam fazendo abominações contra o Senhor, adorando a outros deuses e tantas outras coisas. Então, a Guerra Santa começou e muito mais vai acontecer aqui. Vamos para frente. Josué capítulo 9. E sucedeu o quê? Quando ouviram sobre essas coisas, todos os reis que estavam neste lado do Jordão, nos montes, nos vales e em todas as costas do grande mar, defronte ao Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, eles se reuniram de comum acordo para lutar contra Josué e contra Israel. Então, quando eles ouviram que Josué estava avançando e o que já tinha acontecido até aqui, então eles se reuniram. Vamos unir forças, porque Josué estava atacando individualmente, né? Primeiro destruiu Jericó, depois de Jericó a cidade de Ai, ainda tinha muita coisa para conquistar. O que eles fizeram? Vamos reunir toda a nossa força contra eles, para derrotá-los. Mas o que aconteceu? Versículo 2. Eles se reuniram de comum acordo para lutar contra Josué e Israel. E quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles agiram com astúcia. Foram e se fizeram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e garrafas de vinho velhas, rotas, e remendadas, e nos seus pés calçados velhos e surrados, e usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e mofado. Então veja, os habitantes de Gibeão, não esses outros aqui, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus se uniram para guerrear contra Josué. Agora, alguns habitantes de Gibeão, quando ouviram o que estava acontecendo, o que eles fizeram? Eles agiram com astúcia. Eles se fizeram de embaixadores, de representantes daquela nação de Gibeão, pegaram alguns sacos velhos, colocaram esses sacos sobre os jumentos e tinha garrafas de vinho velhas, já com o rótulo, né, velho, já com a cor até modificada de tão velha, os calçados velhos, roupas surradas, né, vestes velhas, pegaram pão mofado, colocaram tudo dentro do saco e foram ao encontro de Josué. Por que eles fizeram isso? Vamos entender. E eles foram até Josué no acampamento de Gilgal e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: nós viemos de uma nação distante. Não é verdade, eles estavam próximos, não era tão longe assim. Mas olha a estratégia. Agora, fazei um pacto conosco. E os homens de Israel disseram aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos um pacto convosco? E eles disseram a Josué: nós somos teus servos. E Josué lhe disse: quem sois vós? De onde vinde vós? E eles lhes disseram: teus servos vieram de uma nação
muito distante por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos da sua fama e de tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa nação nos falaram dizendo: tomai provisões convosco para a jornada e ide encontrá-los, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, por isso fazei agora um pacto conosco. Este nosso pão, nós o tomamos ainda quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que partimos para vir até vós. Mas agora, vede, ele está seco e está mofado. E essas garrafas de vinho que enchemos eram novas, e vede, estão rotas. E essas nossas vestes e nossos calçados ficaram velhos, em razão da jornada muito longa. E os homens tomaram das provisões e não pediram conselho da boca do Senhor. Então, olha só a estratégia deles. Encheram o saco de viagem com coisas velhas, pão mofado, enfim. Porque quando eles se apresentaram a Josué e aos homens da cidade, eles falaram que eles estavam vindo de muito longe. E para validar aquilo que ele estava falando, então eles mostraram o pão. Ó, esse pão aqui a gente pegou, ele estava quentinho ainda nas nossas casas. E olha como ele já está mofado. Como se fosse um pão que tivesse pegado há 2, 3 semanas ou até mais. Olha os nossos calçados como estão surrados. Olha a nossa roupa como está. Querendo dizer que realmente eles vieram de longe, mostrando aquelas coisas por estratégia. E Josué fez paz com eles e fez um pacto com eles. Talvez alguém perguntasse assim: mas poxa, eles foram enganados, como que Deus deixou eles serem enganados? Versículo 14. Deixa grifado isso aqui na sua Bíblia. E os homens tomaram das suas provisões e não pediram conselho da boca do Senhor. Então, os homens tomaram das suas provisões, pegaram aquele pão mofado, aquela garrafa de vinho velha, viram, eles estão falando a verdade, e não pediram conselho da boca do Senhor. Aplique isso na sua vida. Aplique isso. Sempre pedir conselho da boca do Senhor. Consultar o Senhor em oração, na leitura da sua palavra, sempre. Mas até que isso aqui não os prejudicou. Vamos entender o final da história. E Josué fez paz com eles e fez um pacto com eles para deixá-los viver. E os príncipes da congregação lhes juraram. E sucedeu o quê? Ao final de 3 dias, depois de terem feito um pacto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles. Então, depois de 3 dias, eles descobriram que aquele povo não era de tão distante assim. Eram vizinhos. E os filhos de Israel viajaram e chegaram às suas cidades no 3º dia. Ora, as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, Kiriate, Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação haviam jurado a eles pelo Senhor, Deus de Israel. E toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, não puderam fazer nada contra aqueles homens, porque eles tinham feito um juramento diante do Senhor, né? Os príncipes, os principais, fizeram um juramento. A congregação não gostou, né? Murmuraram, reclamaram, mas uma palavra tinha sido empenhada e eles precisariam ser fiéis, né? Versículo 19. Porém, todos os príncipes disseram para toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso agora não podemos lhes tocar. Isto lhes faremos: nós deixá-los-emos viver
para que a ira não nos sobrevenha, por causa do juramento que fizemos a eles. E os príncipes lhes disseram: que vivam eles, mas que sejam cortadores de madeira e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam prometido. E Josué os convocou e lhes falou, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: nós estamos muito longe de vós, quando habitais no meio de nós? Agora, por isso, vós sois malditos, e não haverá nenhum de vós liberado de ser servo. Então vocês vão ser escravos agora, servos, e cortador de madeira e tirador de água para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué e disseram: porque com certeza foi dito aos teus servos, como o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés, que daria a vós toda a terra, e que vós destruísseis todos os habitantes da terra diante de vós. Por isso, ficamos tão temerosos pelas nossas vidas, por causa de vós, que fizemos isso. Então, eles confessaram para Josué que eles fizeram aquilo por medo, porque eles sabiam que Josué ia tomar a terra deles e ia matá-los. Então, foi uma estratégia para pelo menos eles poderem sobreviver, né? E agora, vede, estamos na tua mão. Como te parecer bom e reto fazer conosco, faça. E assim ele o fez com eles, e os livrou da mão dos filhos de Israel, de forma que não os mataram. E naquele dia, Josué fez deles cortadores de madeira e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até este dia, no lugar que ele escolhesse. Lembra que eu falei na visão panorâmica que, apesar do Senhor ter apregoado uma guerra santa, ele também iria manifestar misericórdia para alguns povos? Então, nós já vimos aqui dois povos, né? Raabe e a sua família. Deus liberou misericórdia para elas, a graça de Deus, né? Um favor que ela não merecia, sua família não merecia. E agora, esse povo aqui de Gibeão e essas cidades que foram citadas aqui também foram alcançados pela graça, né? Eles mereciam morte, eles mereciam morrer, mas a graça os alcançou, livrando eles daquela morte. Semelhante a nós, o que nós merecemos é a morte eterna por causa do pecado, mas a graça de Deus nos alcança, nos justifica e nos dá o direito à vida eterna. Direito esse conquistado por Cristo, né? Vamos para o capítulo 10. Ora, sucedeu que, quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu como Josué tomou Ai e a destruiu por completo, assim como havia feito a Jericó e ao seu rei, assim também o fez a Ai e ao seu rei, e que os habitantes de Gibeão havia feito paz com Israel e estava no meio deles, ele temeu grandemente, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai, e todos os seus homens eram fortes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Débir, rei de Eglon, dizendo: subi até mim e me ajudai, para que possamos ferir a Gibeão, pois fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Portanto, reuniram-se e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos acamparam diante de Gibeão e guerrearam contra ela. E os homens de Gibeão enviaram a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: não afrouxes a tua mão diante dos teus servos, sobe a nós depressa
e nos salva e nos ajuda, pois todos os reis dos amorreus que habitam nos montes estão reunidos contra nós. Então Josué subiu de Gilgal, ele e todo o povo de guerra é o exército, né? Com ele, e todos os homens fortes e valentes. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque eu os entreguei na tua mão. Não haverá homem que fique de pé diante de ti. Josué, portanto, veio até eles subitamente e subiu desde Gilgal a noite toda. E o Senhor os derrotou diante de Israel e os matou com um grande massacre em Gibeão, e os perseguiu ao longo do caminho que sobe a Bet-horon, e os feriu até Azeca e até Maquedá. E sucedeu o quê? Enquanto eles fugiam diante de Israel e estavam na descida para Bet-horon, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles até Azeca, e morreram. E foram mais os que morreram com as pedras da saraiva, que é chuva de pedra, do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então, se não fosse Deus intervir aqui, né, eles não teriam tido uma vitória tão grande. Tudo bem que o exército, eles tinham conseguido matar muitos, mas a chuva de pedras que Deus lançou matou muito mais do que aqueles que foram mortos pela espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel. E disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalon. E o sol permaneceu imóvel e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do Jazer? Assim, o sol permaneceu imóvel no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. Então, muitos já ouviram falar essa história aqui, né? Muitos estudiosos dizem tantas coisas, não vale nem a pena a gente entrar nisso aqui, né? Porque não foi o sol que parou, porque na verdade o sol já está parado, é a terra que gira e tal, enfim, há muita especulação sobre isso, não vale a pena a gente entrar. O que importa é o que está escrito, e o que está escrito é o seguinte: olha a visão que Josué teve. Josué, ele viu o sol e ao mesmo tempo ele viu a lua. Alguma vez você já viu essa cena? Isso é comum. Isso é comum. Ou você nunca viu a lua durante o dia? Coloque aí nos comentários. Quem já viu a lua durante o dia? Eu já vi várias vezes. A lua durante o dia. Ela não está tão clara, tão iluminada, porque na verdade a lua não tem luz, né? Quem presta luz para a lua é o sol, né? Acredito que vocês saibam disso. Então, como durante o dia o sol é o predominante e não a escuridão em volta da lua, por isso que não dá para ver muito bem. Mas eu já vi a lua bem clarinha, mas vi. Então, foi um momento do dia onde Josué estava em uma posição que ele conseguiria ver os dois extremos. Os dois extremos. Então ele falou: Sol, fica aí. Lua, fica aí também. Ou seja, que fique tudo claro, que fica tudo de dia para a gente pelejar. E o que o texto está dizendo? Veja o que o texto está dizendo. Versículo 13. E o sol permaneceu imóvel e a lua se deteve. O sol já é imóvel mesmo, né? O sol permaneceu imóvel e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazer? Assim, o sol permaneceu imóvel no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. Bom, aí não preciso nem falar muita coisa, né? Porque o sol realmente ele aparece quase um dia inteiro, né?
Então foi um dia longo, um dia de uma batalha muito longa, um dia extenso, muita matança, mas como Josué falou ali, então aconteceu. Não tem como a gente fazer especulações aqui, mas será que realmente o sol ficou parado, não se movimentou, né? A terra deixou de girar? Então não tem como a gente parar nessas coisas, tá? O fato é o que a Bíblia narra. A Bíblia narra que houve um dia bem longo, né? Nenhuma novidade, né? Um dia muito longo. O sol permaneceu imóvel até o meio do céu e não se apressou a se pôr, quase um dia inteiro. Não diz que durou 48 horas, 72 horas. Não, foi um dia. E o sol realmente aparece um dia inteiro, né? Enfim. Vamos seguir. Versículo 14. E não houve dia como aquele, antes ou depois, em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. E Josué retornou, e todo Israel com ele até o acampamento de Gilgal. Só que estes 5 reis fugiram, e eles se esconderam em uma caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram encontrados escondidos em uma caverna em Maquedá. E Josué disse: rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna, e posicionai homens junto a ela para guardá-los. E não vos detenhais, mas persegui os vossos inimigos, e feri os que estiverem mais atrás. Não tolereis que eles entrem nas suas cidades, pois o Senhor vosso Deus entregou-os na vossa mão. E sucedeu que, quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los com um massacre muito grande, até que fossem consumidos, que os que restaram deles entraram nas cidades fortificadas, e todo o povo retornou em paz a Josué, ao acampamento em Maquedá. Ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Então disse Josué: abri a boca da caverna e trazei para fora da caverna os 5 reis até mim. E eles assim o fizeram. E trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, este convocou todos os homens de Israel e disseram aos capitães dos homens de guerra que seguiam com ele: aproximai-vos, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o seu pescoço. E Josué disse a eles: não temais, tampouco fiqueis desanimados. Sede fortes e de boa coragem, pois assim há de fazer o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais lutardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados sobre as árvores até o anoitecer. E sucedeu que, na hora do pôr do sol, Josué ordenou, e eles desceram das árvores e os lançaram na caverna, na qual havia se escondido, e colocaram grandes pedras na entrada da caverna, as quais permanecem ali até esse dia. E naquele dia, Josué tomou Maquedá e a feriu com o fio da espada, e destruiu o seu rei por completo, ele e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar ninguém, e fez ao rei de Maquedá como fez ao rei de Jericó. Então Josué, e com ele todo Israel, passou de Maquedá até Líbina, e lutou contra Líbina. E o Senhor também entregou na mão de Israel, junto com o seu rei. E ele a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou ninguém restar, mas fez ao seu rei como fez ao rei de Jericó. E Josué passou de Líbina, e com todo Israel para Laquis,
e acampou contra ela e lutou contra ela. E o Senhor entregou Laquis na mão de Israel, a qual tomou no segundo dia e a feriu com o fio da espada, e todas as almas que nela estavam, conforme tudo que o Senhor havia feito a Líbina. Então Horão, rei de Gézer, subiu para ajudar Laquis, e Josué feriu a ele e ao seu povo, até que deles não restou mais nenhum. E de Laquis Josué passou a Eglon, e com ele todo Israel, e eles acamparam contra ela e lutaram contra ela. E eles a tomaram naquele dia, e a feriram com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam, e destruiu por completo naquele dia, conforme tudo que havia feito a Laquis. E Josué subiu de Eglon, e com ele todo Israel até Hebrom, e eles lutaram contra ela. E eles a tomaram e a feriram com o fio da espada, e ao seu rei, e a todas as suas cidades, e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma, conforme tudo que havia feito a Eglon, mas destruiu por completo, e a todas as almas que nela estavam. E Josué retornou, e com ele todo Israel para Déber, e lutou contra ela. E ele a tomou, junto com o seu rei, e todas as suas cidades, e eles a feriram com o fio da espada, e destruíram por completo todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma. Como havia feito a Hebrom, assim também fez a Déber, e ao seu rei, como havia feito a Líbina e ao seu rei. Assim, Josué feriu toda a região dos montes, e do sul, e do vale, e das fontes, e todos os seus reis. Ele não deixou restar nenhum, mas destruiu por completo tudo o que respirava, como o Senhor Deus ordenou. Como o Senhor Deus de Israel ordenou. E Josué os feriu de Cades-Barneia até Gaza, e de toda a região de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué tomou todos esses reis e as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. E Josué e todo Israel com ele retornou até o acampamento de Gilgal. Vamos concluir aqui o capítulo 11. E sucedeu que, quando Jabim, rei de Azor, ouviu essas coisas, ele enviou a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, e ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam no norte dos montes e das planícies do sul de Quinerete, e no vale, e nos termos de Dor, a oeste, e ao Cananeu, a leste e a oeste, e ao Amorreu, e ao Eteu, e ao Ferezeu, e ao Jebuseu, nos montes, e ao Eveu, debaixo de Hermon, na terra de Mispá. E eles saíram, e todos os seus exércitos com eles, muitas pessoas, como a areia que há na beira do mar, em multidão, com muitíssimos cavalos e carruagens. E quando todos esses reis se reuniram, eles vieram e acamparam reunidos junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não temas por causa deles, porque amanhã, por volta desta hora, eu entregarei e matarei a todos diante de Israel. Tu jarretarás os seus cavalos e queimarás as suas carruagens no fogo. Gente, esse é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Claro que hoje as nossas guerras não são dessa mesma forma, né? Mas o que a gente entende aqui? Dá uma licencinha. O que a gente entende aqui? Que não há Deus como o nosso Deus, que guerreia as nossas guerras. O Senhor que guerreou as guerras de Israel. Versículo 7. Assim, Josué e com ele todo o povo de guerra veio subitamente contra eles pelas águas de Merom e caíram sobre eles. E o Senhor os entregou na mão de Israel, que os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, na direção oeste, e eles os feriram e não deixaram restar ninguém. E Josué fez com eles como o Senhor lhe ordenou. Ele jarretou seus cavalos e queimou as suas carruagens com fogo. E naquele momento voltou Josué e tomou Azor
e feriu o seu rei com a espada, pois Azor anteriormente era a cabeça de todos aqueles reinos, e eles feriram todas as almas que ali estavam com o fio da espada, destruindo-as por completo. Nada que respirasse foi deixado. E ele queimou Azor com fogo. E tomou Josué todas as cidades daqueles reis, e todos os seus reis, e os feriu com o fio da espada, e os destruiu por completo, tal como Moisés, o servo do Senhor, ordenara. Mas, quanto às cidades que permaneceram firmes na sua força, Israel não incendiou nenhuma delas, salvo Azor, que Josué queimou. E todo o despojo daquelas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram como pilhagem para si. Porém, feriram todo homem com o fio da espada, até que eles os houvessem destruído. Não deixaram nada que respirasse, como o Senhor ordenou a Moisés, o seu servo. Assim também Moisés ordenou a Josué. E assim fez Josué. Ele não deixou nada por fazer daquilo que o Senhor ordenou a Moisés. Isso é importante, né? Você vê que Deus vem sendo com Josué, porque Josué também era obediente. Ele seguia ao pé da letra. O que dizia a letra, o que dizia a lei, o que disse Moisés, Josué estava fazendo. Assim, Josué tomou toda aquela terra, os montes e toda a região meridional, e toda a terra de Gósen, e o vale, e a planície, e o monte de Israel, e o seu vale, até o monte Halaque, que sobe até Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, abaixo do monte Hermon, e tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Josué guerreou por um longo tempo com todos aqueles reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, salvo os heveus, os habitantes de Gibeão. Todos os outros eles tomaram em batalha, pois foi o Senhor a endurecer os seus corações, para que eles viessem contra Israel em batalha, para que pudesse destruí-los totalmente, e que não pudessem ter qualquer favor, mas que ele pudesse destruí-los, como ordenou o Senhor a Moisés. E naqueles dias veio Josué e extirpou os anaquins dos montes de Hebrom, de Déber, de Anabe, e de todos os montes de Judá, e de todos os montes de Israel. Josué os destruiu com as suas cidades por completo. Não restou nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Só restaram em Gaza, em Gade e em Asdod. Assim, Josué tomou toda a terra, segundo tudo que o Senhor disse a Moisés. E Josué a deu por herança para Israel, conforme as suas divisões pelas suas tribos. E a terra repousou da guerra. Então, vai ter uma pausa na guerra. Nos próximos capítulos vai falar das divisões das terras e a gente segue lendo. Tá certo? Bom, a gente para por aqui. Antes de sair, eu gostaria que você fizesse uma declaração pública ao nosso Senhor. Colocando assim, porque Ele é o Senhor, né, que guerreia as nossas guerras. Você coloca assim, faça uma declaração. O Senhor guerreia as minhas guerras e me faz vencedor. Coloque aí, o Senhor guerreia as minhas guerras e me faz vencedor. O Senhor é contigo, que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Ele guerreia as suas guerras e em tudo te dará vitória, para a honra e glória dele, tá bom? Amanhã a gente se encontra no mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Antes de sair, faça aí a sua declaração.